O que quer um liberal e quais são as suas reivindicações? Olá pessoal, eu sou Matheus Assunção, neste canal fala sobre a boa filosofia e o catolicismo. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o liberalismo, né? Então, dessa vez nós vamos aprofundar um pouco mais a questão, ver outras coisas que nós ainda não vimos. Então, se você não viu o primeiro vídeo, confira lá, porque eu falo como vai funcionar essa série, quantos vídeos vão ter, enfim, quais são os livros que eu estou me baseando. Várias coisas eu coloco lá, para não ficar repetindo direto essas coisas, então confira esse vídeo, as informações estão lá, certo? Então, frequentemente, nós encontramos pessoas que não percebem o quão profunda é essa penetração, não é, do veneno do liberalismo em nossa sociedade, em nossas famílias. E no vídeo de hoje eu quero justamente continuar a falar desse assunto do liberalismo, e dessa vez eu quero comentar sobre essas várias libertações que o liberal procura, que ele busca. E nesse vídeo eu falarei sobre as 3 espécies principais de liberdade e falarei também de 2 de suas libertações, de 2 de suas reivindicações de libertação. E no próximo vídeo eu falarei de outras 8, certo? Então, confira o vídeo anterior para você conseguir acompanhar bem esse conteúdo, porque esse vídeo se dá a modo de aula, tá? Não é simplesmente um vídeo assim solto, é preciso um pouco de atenção para poder acompanhar, mas se dá a modo de aula. Então, eu seria um pouco mais técnico aqui, ainda que um tecnicismo voltado para o YouTube. Bom, o liberal, ele quer a liberdade e tem por ela um amor desordenado. Está pronto a se revoltar contra tudo e contra todos. O primeiro liberal, se nós nos perguntarmos, o primeiro liberal, qual foi? O primeiro liberal foi Lúcifer. O primeiro liberal foi Lúcifer, que tenta destruir a dependência em relação a Deus. Ele realiza uma revolta contra o Criador. E o que é um liberal? Um liberal é um fanático de independência. Ele proclama em tudo e para tudo, chegando até às raias do absurdo, como nós vamos ver um pouco mais nessas reivindicações que havia mencionado. Então, veremos como se aplica essa definição e quais são as libertações que o liberalismo reivindica. Mas antes é importante entender uma questão importante que está no centro, não é, do liberalismo, que é o imanentismo, certo? Que é o imanentismo, é o mundo aqui e agora. Né? Lembremos que o liberalismo fundamental, coisa que tratei no primeiro vídeo, é a doutrina segundo a qual o homem não se ordena de maneira essencial, né? Senão que se ordena é apenas acidentalmente a Deus. Então, ele ou não se ordena, ou se ordena é apenas acidentalmente a Deus. Ou seja, ele não tem uma transcendência necessária. Não faz parte da sua natureza ter uma transcendência, ou seja, ter sido criado por Deus para alcançar a beatitude conforme tem agido de maneira boa, né? E se tem agido de maneira má, bom, aí vai ser um danado, né? Será jogado no fogo da hiena. Mas o fato é que o homem ele tem esse fim, né, em razão da sua própria natureza, que é um fim sobrenatural. Né? Deus lhe dá gratuitamente, cabe a ele cooperar com os desígnios divinos para poder merecer essa bem-aventurança. Então, o liberal ele tem esse pensamento que é imanentista, que é o quê? Que é dizer que o homem ele é um fim em si mesmo. Ele deve simplesmente ficar aqui e agora. Aqui e agora. Viver o mundo aqui e agora. Então ele não deve buscar essa transcendência, mas viver no mundo aqui e agora. É um mundo, né, imanentista. Então, fundamento
do liberalismo é justamente esse imanetismo, e fundamenta também a ideia de Kabbalah, tá? Fundamento na dialética da Kabbalah. Por quê? A dialética, ao mesmo tempo, da Kabbalah, é materialista e mística, conservadora e revolucionária, imanente e transcendente. Então temos aí uma dualidade, tá? A dialética aqui no sentido de dualidade, não no sentido aristotélico ou tomista, é outra noção de dialética, né? Dialética de dualidade, esses opostos, tá? E outra coisa importante desse pensamento é justamente o panenteísmo. O panenteísmo é uma espécie de vertente do panteísmo, não é? É um panteísmo e gnose ao mesmo tempo. Ou seja, tem a consideração das coisas imanentes, é imanente na história, e o desdobramento da divindade, ela se dá ao longo da história, tá? Então, é isso. A divindade é imanente na história e o seu desdobramento se dá ao longo da história, nesse desabrochar da história. Além disso, ora se revela um aspecto imanente, outra hora se revela um aspecto transcendente, não é? Nesse pensamento panenteísta, mas muito mais imanente, tá? Muito mais imanente. Essas duas coisas são características da Kabbalah, a dialética e o panenteísmo. E o motor da história para a Kabbalah é justamente a tese, a antítese e a síntese. E, pelo menos, parece haver uma controvérsia com relação a isso, não é? Mas, pelo que aprendi na universidade, eu não sou conhecedor desses autores, não é? De Kant e Hegel, mas e Marx, né? Eu conheço minimamente, mas não sou estudioso deles, mas ouvi de estudiosos desses autores que, especialmente um, que a ideia de tese, antítese e síntese é justamente de Kant e não de Hegel, tá? É justamente de Kant e não de Hegel. Então Marx teria se baseado em Kant para poder fazer esse desabrochar da história, não é? A noção de dialética que vai aos poucos criar a noção de luta de classes, enfim, coisas que tais. Então, em verdade, isso é algo que poucas pessoas percebem, Marx parece que fundamenta a sua doutrina antes em Kant que em Hegel. Então, o famoso materialismo dialético seria então de influência kantiana, porque a dialética de Kant era justamente fundamentada na ideia de antinomia. O que é antinomia? Antinomia é a reunião de duas proposições, uma chamada tese, outra antítese, que, embora contraditórias, podem apoiar-se tanto uma como outra em argumentos de igual força. Isso quem diz é o Mário Ferreira dos Santos, no seu livro Filosofia e Cosmovisão. Bem, Kant chama antinomia da razão a que se descobre nas ideias da razão pura, aplicadas à cosmologia. Ele enumera 4 antinomias. Isso pode ser observado na crítica da razão pura, A426, B454 e seguintes. E o Mário Ferreira dos Santos explica que Kant considera as teses provadas pela refutação das antiteses e vice-versa. Por outro lado, em Hegel, o conceito de dialética possui relação com a ideia de suprassumir. Suprassumir, que é uma ideia permanente. O que é o suprassumir? O suprassumir é a negação, a conservação e a elevação, tudo isso ao mesmo tempo. Tudo isso ao mesmo tempo. Então, é justamente algo que difere, não é, do pensamento kantiano. Claro, Hegel ele se apoia em Kant, não é? Mas difere do pensamento kantiano, e parece justamente que Marx se apoiou mais em Kant que em Hegel, porque em Hegel tudo isso acontece ao mesmo tempo, tá? É uma coisa permanente e ao mesmo tempo. Essa negação, essa conservação e elevação é ao mesmo tempo. Em Marx parece haver um processo histórico, não é, para que isso aconteça. Enfim, o fato é que Hegel, para poder compreender isso,
ele faz uma analogia com a flor. Ele explica o seguinte, que quando ainda é botão, nela, na flor, nela mesma, há toda a potencialidade para flor. Né? Quando ainda é botão, nele mesmo, ele dizendo, no botão, há toda a potencialidade para a flor. E esta, ao mesmo tempo, está nele ao mesmo tempo, negando, afirmando e elevando. Por quê? Quando há o desabrochar, diz ele, tudo também já está no estado atual, ou seja, a negação, a afirmação e a elevação de tudo que era anterior, portanto, de quando a flor era botão. Então, quando há o desabrochar, tudo acontece ao mesmo tempo. E tudo estava ao mesmo tempo dentro, potencialmente. Essa é mais ou menos a ideia de Hegel. Bom, eu não sou conhecedor, esse exemplo é de um professor douto, muito douto em Hegel. Então ele comenta essa questão que Marx se baseou mais em Kant do que em Hegel, né? Apesar de que Marx confessa em seus próprios escritos que também ficava encantado, não é, com Hegel, dizia que cada vez mais que lia os hegelianos estava na mão dos inimigos, né? Dizia ele ao pai. Bom, é importante lembrar que a liberdade ela é necessária, mas para que cada um faça o seu dever. Então, a liberdade não antecede o dever, mas é condição de cumprir o seu dever. Por exemplo, o dever da igreja em comunicar a revelação aos homens, tá? Ela tem esse dever de comunicar a revelação aos homens. Bom, eu fiz esse apanhado porque nos é importante entender essa ideia de imanetismo e da onde vem esse fundamento, né? Da onde vem essas noções, porque isso é justamente o oposto da verdadeira noção de liberdade, tá? É justamente o oposto, como nós vamos ver. E essa concepção de liberdade que os liberais têm se fundamenta nesses princípios, desses autores, tá? E outros também. Mas é justamente essa noção de imanente, esse imanentismo. E aí nós vimos, né, em Hegel, um pouco dessa ideia do panteísmo, né? Kant, há esse problema da liberdade, né, que aparece nele, com o imperativo categórico, né? Enfim, várias coisas aí. Mas vejamos agora as espécies principais de liberdade. Antes de tudo, importa saber que, e aqui faço uma menção ao padre Gardeio, padre dominicano, salvo engano, no seu livro Iniciação a São Tomás de Aquino. Citação um pouco longa, quando eu terminar, eu referencio, né? Eu fecho aspas. Então diz o padre Gardeio: o ato livre, é importante saber antes o seguinte, o ato livre se manifesta como um ato que não é constrangido. Eu sou livre para fazer isto porque nada me obriga. Tal pretensão pode ser exercida seja no domínio da ação exterior, seja naquele do ato interno do próprio querer. A, com crase, ausência de constrangimento exterior corresponde uma liberdade de ação que recebe vários nomes, seguindo o gênero da atividade ao qual ela se refere. Liberdade física, que é o poder de se mover corporalmente. A liberdade civil, poder de agir como se quer no quadro de uma sociedade. Liberdade política, poder de participar seguindo as modalidades constitucionais previstas para o governo do Estado. Liberdade de consciência, poder de exprimir suas convicções em público. A, com crase, novamente, a ausência de constrangimento interior necessitante corresponde à liberdade psicológica propriamente dita ou à liberdade de querer, ou seja,
a possibilidade para a vontade de se determinar a agir ou a não agir, e querer isto ou a querer aquilo. Se há uma relação entre as duas grandes formas de liberdade, a primeira, ou seja, a externa, não tendo significação senão na suposição da segunda, ou seja, a interna, não há, entretanto, solidariedade necessária. Particularmente, posso estar privado de tais liberdades exteriores sem deixar de ser livre no meu querer, ou seja, no interior. Aqui encerra a citação, a menção ao padre Gardel. Poderíamos resumir assim as coisas. Há 3 espécies de liberdade. A primeira, liberdade de ação, ou liberdade anti a coação, portanto, externa, não é? É a ausência de qualquer coação externa que nos impeça de agir de acordo com a nossa consciência. Por exemplo, o que impede essa liberdade externa é a cadeia, tá? É a cadeia. Ela prende aqueles que são nocivos à sociedade, ao bem comum social, à saúde do organismo social. Então, é a questão aí de bem comum. As pessoas são privadas de liberdade por um motivo justo. Segunda espécie de liberdade, a liberdade psicológica ou interna, que é o livre-arbítrio. É a liberdade, é a faculdade de escolher entre esta ou aquela coisa. É própria dos seres espirituais, essa segunda espécie de liberdade, a liberdade psicológica. E aqui atuamos livremente quando realizamos um ato espontâneo, isto é, um ato que tem seu princípio no próprio agente e não no exterior. O ato livre, ele vem de mim. Essa é a noção de liberdade psicológica ou interna, também chamada livre-arbítrio. A terceira espécie de liberdade é a liberdade moral. Então, são os atos humanos realizados. E tem relação com o uso do livre-arbítrio. Tem relação com o uso do livre-arbítrio, a liberdade moral. Bom uso se os meios escolhidos são bons em si mesmos e se conduzem ao bom fim. Mau uso se não conduzem a ele ou se são intrinsecamente maus. Podemos ver aqui que a liberdade moral está essencialmente relacionada ao bem. Liberdade moral, no dizer do Papa de feliz memória Leão XIII, é a faculdade de se mover ao bem. Liberdade moral é a faculdade de se mover ao bem. Ou seja, não é absoluta, digo eu, mas relativa ao bem. Ou seja, relativa à lei. A lei, e em primeiro lugar, a lei natural, que determina a ordem posta pelo Criador entre os fins que ele determina ao homem e aos meios para alcançar esses fins. Então, é muito importante essa noção. Aqueles que dizem, não, no fim das contas, não é uma opressão, é uma questão de religião, não. A própria razão, a lei natural, nos dá a conhecer que há leis. Tá? Nós temos acesso a isso. Nós sabemos que há leis. Mas os liberais, eles tentam anular os 10 mandamentos em prol da liberdade. Dessa liberdade que eles tanto proclamam. Então, por exemplo, dizendo, não, aborto não é assassinato, ou ainda, é preciso liberdade religiosa, não é? Então, eles tentam anular os 10 mandamentos que está impresso na natureza humana. O homem tem acesso às verdades da lei moral, tá? Com exceção, não é? Talvez aí de um único que seja com relação à santificação, né? Dos dias do Senhor,
porque para saber disso, né, certamente precisaria de alguém que o dissesse, né, qual é o dia específico para santificar, mas os outros, o homem consegue, com a própria razão natural, reconhecer, tá? E muitos homens conseguiram fazer isso na história, não é? Nós vemos exemplos de pagãos que se esforçavam para ser bons, não é? Platão, Sócrates, né? Aristóteles, alguns históricos, né? Vários históricos, na verdade, né? Apesar de terem problemas, porque se restringiu à natureza mesmo, mas eles se preocupavam com as coisas que a razão dava a eles esse tipo de conhecimento. É justamente essa questão. O liberal, ele é um fanático. O liberal, ele é um fanático de independência. Proclama em tudo e para tudo. Eles buscam independência física, mesmo quando for preciso restringir tal liberdade em razão do bem comum. Porque, para eles, não devemos prender ninguém. As pessoas devem ter liberdade. Né? Mas como fica a sociedade assim? Como fica a sociedade? É preciso que nós restringamos as pessoas que são más, as pessoas que causam um prejuízo, um dano social. É preciso que nós as preservemos em lugar específico para, primeiramente, o nosso bem, o bem do organismo social, que está saudável, mas também para o bem da própria pessoa, para que ela reconheça que ela fez o mal e mude a atitude, mude de vida. Ou seja, tem uma metanoia, uma conversão, uma mudança de mentalidade. E às vezes, né, essa restrição física pode ser um ânimo para mudar, né? Então isso é importante. Buscam, além disso, os liberais, a independência das leis universais da moralidade, que a razão mesma nos demonstra e a fé nos confirma. Atenção, a liberdade, ela não é um fim em si mesma, mas um modo de merecer a vida eterna e servir a Deus com responsabilidade e mérito. O fim, no fim das contas, é Deus mesmo. O fim é Deus mesmo. A faculdade de pecar, ela não é uma liberdade, mas uma escravidão. Pelo que é dito na Sagrada Escritura, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. A verdade é que a liberdade se encontra como em seu sujeito na vontade. A liberdade se encontra como em seu sujeito na vontade. Mas ela é, ao mesmo tempo, faculdade da razão. De modo que é possível defini-la como um apetite dotado de inteligência. A liberdade é um apetite dotado de inteligência. Apetitos intelectivos. Todo o mistério e toda a explicação da liberdade, diz o padre Gardeio, está na associação desses dois termos. Apetitos intelectivos. Apetite dotado de inteligência. Infelizmente, não será possível aprofundar essa questão em vídeo, ainda que fosse muito oportuno, muito proveitoso, mas é algo que nos faria desviar do nosso objetivo. Mas insista-se, a liberdade é um apetite dotado de inteligência. Agora, ou seja, para que fique mais claro, supõe, né, uma espontaneidade, mas que se conforme a leis que são imutáveis. Tá? Bem, isso eu acho que basta. Agora, passemos para as duas primeiras libertações proclamadas pelo liberalismo. A primeira libertação, independência da verdade e do bem em relação à entidade das coisas. É justamente aí o relativismo da mobilidade e do futuro. Não é? Tudo é relativo. Há uma independência com relação às coisas, não me importa como as coisas são, eu posso modificá-las tal como eu quero. Se
Se existem sexos, não tem problema, eu coloco gêneros e pronto, e cada um pode ser o que quer. Então, esse é justamente essa independência que eles buscam, né? Em relação à entidade das coisas. Essa independência com relação à natureza das coisas, como elas são, de fato. Contrário a isso, nós sabemos que a nobreza da inteligência não é, como eles querem, essa consideração de revolução, não é? De exercer uma revolução. Não. A nobreza da inteligência é, no fim das contas, uma conformação à coisa mesma, uma adequação ao objeto. Então, a inteligência ela funciona como uma câmera fotográfica. Ela registra justamente aquilo que ela apreende. Tá? Devemos fixar sempre nisso. Registrar aquilo que nós conseguimos observar, aquilo que nossos sentidos nos apresentam. E não querer mudar, modificar essa mesma realidade. Tá? Além disso, a independência da inteligência em relação ao objeto, que é justamente o subjetivismo. Tá? A inteligência livre da realidade, né? Esse subjetivismo que assola o mundo atual. Então, no fim das contas, vão dizer eles que a razão constrói a verdade. A razão constrói a verdade. Então, o objeto deve submeter-se ao sujeito, porque sou eu que faço a verdade. Assim, o homem passa a dispor da verdade conforme a sua vontade. Né? Perceba aí a inversão. Consequentemente, a verdade será diferente conforme os indivíduos. Cada um tem a sua verdade. Não é isso que nós ouvimos frequentemente por aí? Essa é a sua verdade, a minha é diferente. Isso é como você pensa, eu penso diferente. É perspectiva. Então temos aí o subjetivismo, que historicamente, a emancipação do sujeito em relação ao objeto, em relação ao ser das coisas, foi realizada por 3 pessoas. Primeiro, por Lutero, com o seu livre exame. Depois, por Descartes, que dizia que a inteligência só conhece seu próprio pensamento, a ideia do cogito. E também por Kant, que dizia que categorias são conceitos a priori, vejam só, são conceitos a priori, a noção que ele tem de categorias não é a noção aristotélica, mas além disso são conceitos a priori, já está na nossa inteligência, que antecede a experiência, pelos quais é possível reduzir a multiplicidade de sensações desordenadas da experiência a uma unidade inteligível, permitindo assim o conhecimento, ou seja, são as categorias, diz Immanuel Kant, são as categorias que conferem determinação às coisas dadas aos sentidos. Isto é, as coisas não são em si mesmas, mas o sujeito que lhe confere existência. É um absurdo. É um absurdo. Não é? Kant realmente é um absurdo. É uma loucura. Esse idealismo vai acabar no totalitarismo do pensamento. Tá? Esse idealismo vai acabar no totalitarismo do pensamento. Então, na ordem teórica, nós temos o idealismo. Na ordem prática, nós temos o liberalismo. Então, o idealismo é uma espécie de liberalismo intelectual. Tá? Outra coisa que aparece nessa primeira libertação é também a noção de evolução. Então, afastado da submissão ao real, o homem ele faz o que quer. No fim das contas, a verdade ela não existe. O liberalismo afasta a noção nos afasta da noção de que há uma essência nas coisas. Há uma essência que é imutável.
Para ele, para o liberal, para o evolucionista, não há natureza das coisas, não há natureza estável, rígida por leis definitivas estabelecidas pelo Criador. É por isso que o liberal odeia a verdade e odeia os dogmas. Porque para ele tudo está num progresso constante, numa evolução constante, no desabrochar da história, e tudo aquilo que aparece no futuro é melhor do que o anterior porque simplesmente evoluiu. Transcorreu um tempo e evoluiu necessariamente. Porque existe uma marcha progressiva ao aperfeiçoamento. Então, nada de verdade. Dogmas, não. Isso é muito fixo, isso é muito rígido, que as coisas evoluem, então não precisamos ficar presos aos dogmas. Algo que era certo antes, agora não é. A sociedade mudou. As pessoas mudaram. É a nova realidade. Quantos de vocês já não ouviram isso? Quanto à segunda libertação, a independência da vontade em relação à inteligência. De algum modo, nós já vimos isso anteriormente, não é? Então, tudo é pautado pela vontade. É assim porque eu quero. Bem, nós não observamos isso no Brasil. As questões políticas, as questões de governo, no mundo todo acontece isso. Mas no Brasil, nos é muito próximo, não é? Esse exemplo. Então, a independência da vontade em relação à inteligência. Assim, é assim porque eu quero. Ah, mas veja, não é bem assim. Se a gente estudar bem a questão, não importa. Eu quero assim. Então, a vontade ela é como que rainha, não é? Das faculdades. A inteligência fica escanteada. Quem manda é a vontade, é o meu querer. E é o querer de cada um, no fim das contas. Então, essa é a segunda libertação. Tá? Então, já é possível, assim, observar que o liberal tem uma visão horizontal do mundo. O liberal ele tem a visão horizontal do mundo. E no próximo vídeo isso ficará ainda mais claro. Certo? Convido-os a participarem do curso Breve Introdução Tomista. A filosofia que começará no dia 11 de janeiro, inscrições até o dia 10. Mais informações aí, o link na descrição. Esse é um curso de 3 meses de duração, aulas aos sábados. Pela manhã as aulas ficarão gravadas. Enfim, todas as informações na descrição. Tem a ementa lá também, vocês podem acessar e saber mais sobre o curso. Tá? Haverá certificado que é reconhecido pelas universidades. Enfim, confiram na descrição aí. Esse é um curso que acontece raríssimas vezes. O último foi há 3, 4 meses, não recordo agora. E agora nós vamos ter esse em janeiro. Tá? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.